Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach Vistos. No assunto de hoje eu quero te entregar quais são os documentos que você precisa levar na entrevista quando o assunto é: meu pai está pagando para mim, minha mãe, meu irmão, meu padrinho. Quem está pagando pela sua viagem? Você tem um sponsor. O que é sponsor? Patrocinador. Então é sobre esse assunto que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Mas você tem que ficar até o final desse vídeo para que você possa entender, consumir o conteúdo e começar de forma certa. Antes de mais nada, eu já quero pedir para você que de forma voluntária, amigável, você inscreva-se em nosso canal e já deixa aí aquele like nesse vídeo aqui. Taca o dedão aí, sabe por quê? Porque você fazendo isso, você vai estar ajudando a Coach Vistos e principalmente pessoas que estão buscando conteúdo aqui no YouTube, como você está buscando agora, referente a diversos assuntos do cotidiano sobre visto americano, assuntos consulares e etc, e etc. Então, não esquece, deixa teu like aí, inscreva-se no nosso canal e vamos para o conteúdo de hoje, que é de extrema importância. Gente, olha só. Quando alguém está indo no consulado americano e essa pessoa ela tem um sponsor, ou seja, um patrocinador, como é chamado, é interessante que essa pessoa ela leve alguns documentos do patrocinador. Principalmente quando essa pessoa está indo no consulado americano e ela vai só, ela está indo na entrevista sozinha, ela não está indo acompanhada do próprio sponsor. Quem que a gente recomenda que seja um sponsor, um patrocinador? Então vamos lá. Como eu já falei aqui, já nesse vídeo tem irmão que pode ser o sponsor, tem pai, mãe, um membro da família mais próximo, por exemplo, um tio, um sobrinho de alguém. São pessoas que padrinho ou madrinha se encaixa também, tá? São pessoas que podem, digamos assim, assumir, ou seja, declarar que é um parente mais próximo daquela pessoa que está indo no consulado. Tem também ali o padrasto, madrasto, também podem ser, digamos assim, o sponsor dessa pessoa que está indo pedir o visto americano. Como eu falei para vocês, que é o assunto desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre documento do sponsor. Para começar, eu devo te informar que, por exemplo, na nossa relação, na nossa lista de documentos, a gente fala para o nosso cliente que todo e qualquer documento ele é válido para comprovação de vínculos com o Brasil. Se é um documento seu ou se é um documento do seu sponsor, ele é válido. Por que que a gente recomenda que a pessoa ela leve a documentação do sponsor na entrevista? Gente, sabe por que é? É porque assim, ó, quando você preenche o formulário DS-160 e lá no formulário você fala assim, quem está pagando para mim é o meu tio. É um parente próximo? É. Então, você tem que se precaver de uma possível pergunta, como por exemplo a parte financeira, que é um dos pontos-chave na entrevista, pontos-chave de pergunta. Então você tem que estar precavido ali de um entrevistador te perguntar o seguinte: quem paga pela sua viagem? É meu tio que está pagando. Tudo bem, é seu tio. Qual o valor da renda dele? R$3.000 mensal. Ok. Você tem aí dele o imposto de renda e os extratos de banco dele? Aí você olha para um lado, olha para o outro. Eu não sabia que era para ter aqui comigo. E agora? É aí que está o problema. Muitas vezes é complicado, gente, fica difícil. A sua palavra contra a do entrevistador. Então, a gente sempre recomenda que você leve ao menos, o imposto de renda, as folhas de pagamento desse sponsor, patrocinador, e os extratos de banco, movimentações dos últimos 90 dias, tá? Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que isso não é uma regra, não é uma obrigação.
que a gente está falando aqui é que a pessoa que vai pedir um visto americano e ela depende de um sponsor, ou seja, um patrocinador, é interessante que ela esteja munida de documento. Porque vai que o entrevistador peça, mas não é uma regra. Não estou dizendo aqui que é obrigatório, que só aprova, que só isso, só aquilo, se tiver documento, não. Até porque a aprovação de visto não depende de documento. Documentos, quando você leva no consulado americano, é para que o entrevistador ele tenha a certeza de que você está sendo verídico com ele, com relação àquelas informações que foram para o formulário DS. Então, 80% dos entrevistadores, eles nem solicitam documento, mas a sua obrigação é levar se você possui. Então, além desses documentos, de repente você pode ter mais alguma coisa que possa agregar valor com relação à informação, né, passando assim para o entrevistador de que o seu sponsor, o seu patrocinador, ele tem condições de patrocinar a sua viagem, de pagar a sua viagem, muitas vezes até por meio de comprovação de documentos adicionais. De repente, o teu sponsor ele tem ali tem apartamento, né, tem veículo, tem mais coisas que possam comprovar que ele tem poder aquisitivo para pagar a tua viagem. Isso entra, digamos assim, como documento adicional. Mas a gente tem como documento principal, que a gente recomenda de fato, que a pessoa leve o imposto de renda, os extratos dos últimos 90 dias e folhas de pagamento, se essa pessoa ela é um funcionário público, por exemplo, ou se ela é empresário, documentos da empresa ali que comprovam que ela tem um rendimento bruto ali de X mensal, né, que entra na empresa. Então, é interessante que a pessoa tenha esses cuidados de unificar a documentação, evitando assim qualquer tipo de questionamento ou até mesmo evitando com que você entre em contradição com relação ao que você falou no formulário eletrônico DS 160. Então a gente tem que ter esses tipos de cuidados para que a gente não venha obter um visto recusado porque não conseguiu passar segurança para o entrevistador. Mas quando, por exemplo, o solicitante ele é um menor dependente ali, por exemplo, do pai e da mãe, ali, digamos assim, é automático, né, gente? Vamos lá. Se você é alguém que está me assistindo e você é pai de família, você está sendo o sponsor, o custeador ali de, por exemplo, 2 filhos e a esposa. Então, a coisa já é um pouco diferente, porque uma vez que você vai na entrevista, você pai de família ou mãe, o que você tem que comprovar é que você, ali naquele momento, você consegue custear você mesmo e seus dependentes. Quem são os dependentes? De repente pode ser filho menor de 18 anos. De repente, seu dependente é seu esposo ou sua esposa. Você está sendo o sponsor, o patrocinador dele. Agora, quando o assunto de sponsor, de patrocinador, ele entra já na parte que você, por exemplo, é um pai de família, uma mãe de família e tem um terceiro te patrocinando, cuidado, tá? Cuidado, porque você e a sua família está sendo patrocinado por terceiros. É um caso à parte, tem que ser analisado. Tem que ter cuidado com essa informação aí. Não vou entrar em detalhes porque não é esse o assunto desse vídeo, o foco desse vídeo. Mas me fala uma coisa. Tudo que eu estou falando para você aqui está te ajudando? Está fazendo sentido para você? Se é sim, comenta aqui abaixo. Se tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo teu comentário. Mas não esquece também, gente, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a alcançar mais pessoas, porque esse é o intuito da gente estar aqui no YouTube agora, é te ajudar. Tudo bem? Então não esqueça de fazer isso. E voltando aqui para o nosso assunto de visto americano, de sponsor, é basicamente isso. Se você é pai de família, mãe de família, e você está patrocinando para os seus dependentes, você só precisa comprovar que você tem condições de custear essas pessoas por meio do seu imposto de renda, por meio do seu extrato de banco, suas folhas de pagamento ou até mesmo por meio de documentos da sua empresa, se empresário. Tudo bem, pessoal?
Então, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. A gente foi mais objetivo e te entregamos de forma clara as informações para que você possa estar se preparando se você vai no consulado americano esse ano de 2024. Ah, outra coisa, se prepara porque teu visto americano vai ser aprovado. Se você recebe essa palavra, uma palavra positiva e uma palavra de crença, a gente crê, a gente acredita que você tem potencial para conseguir o visto, você vai ser aprovado. Se você não acreditasse nisso, você não estaria tentando o seu visto americano. Então, se você acredita nisso, digita aqui abaixo. Amém. O meu visto vai ser aprovado. Tudo bem, pessoal? Gente, vou ficando por aqui. Francisco Coutinho. E até um próximo conteúdo aqui no canal da Coach Vistos. Forte abraço. E breve a gente está de volta nesse canal.